você faz um bom artesanato aí, você pode fazer disso rendas, renda extra, para poder entrar um tutu, um dinheirinho a mais, para a gente poder sair gastando com outras coisas que a gente gosta também, né? Então, eu tô aqui, ó, vou trabalhar hoje esse fio aqui, o Pérola, ele é do Barbante São João, tá, gente? Maravilhoso, olha que cor linda isso. Olha aqui, ó, ele tem a cor 38, ele tem 460 metros e a tex dele é 295,3. Vai render bastante, tá? Então, aqui fala que ele é especial para tricô e crochê, mas eu vou usar o tear. Eu sou ousada, tá? Como eu sempre digo para vocês. Não tenha medo, meninas e meninos, sejam ousados, criem as peças de vocês, teste, façam mais teste até dar certo, vai lá, perca o medo que vocês vão ver. E a gente aprende a ficar ousado e fazer lindas peças, tá bom? Então, eu vou trabalhar nesse tear aqui, ó. Eu já até iniciei o trabalho aqui, mas é muito simples para quem já me acompanha aí, sabe como começar esse trabalho, tá? Eu tô trabalhando com 49 pregos e o meu prego tem uma distância bem razoável de um ao outro. De um prego ao outro tem uma distância, ó, cabe um dedo, tá? 1,5 centímetro, mais ou menos aqui. Então, eu vou dizer para vocês, não vai pela quantidade de pregos que eu estou usando. Vocês façam pelos centímetros, porque de repente vocês vão precisar usar aí 60 preguinhos, aqueles mais juntinhos, para dar a mesma medida que eu estou fazendo aqui. Então, o meu 49 pregos, para quem me acompanha e sabe, eu sempre digo, quando a gente está trabalhando, aqui nessa medida vai dar uma quantidade X de centímetros. Mas quando quando estamos finalizando a peça, ou quando tiramos a peça do tear, a gente perde alguns centímetros ou ganha alguns centímetros, dependendo da peça e do ponto que vocês estiverem fazendo. Então, aqui o meu, ó, 49 pregos, tá dando 78 centímetros. 78 centímetros, tá? Ó, acho que dá pra ver. E eu estou fazendo com ponto pérola. A minha primeira carreira eu fiz com ponto eitinho. Eu tenho vídeo de todos os pontos que eu vou usar nessa peça aqui no meu canal, tá? O ponto eitinho, eu levei no ponto eitinho e voltei no ponto pérola, tá? E eu estou trabalhando no ponto pérola. Eu pretendo trabalhar a peça inteira nesse ponto. Se eu mudar alguma coisa para frente, vocês ficarão sabendo. Então, ponto pérola, meu fio está aqui, ó. Eu gosto desse ponto porque ele rende bastante, porque são carreiras, como diria as outras meninas por aí, carreiras únicas, porque carreiras você vai e passa o ponto, volta, passa o ponto. Porque não é uma carreira, não é um cordão, é uma carreira mesmo, tá bom? Então, ó, o meu fio está aqui, ó, na minha mão direita, do lado direito. Ele está... Eu costumo enrolar ele aqui para ficar mais fácil, ó. Ele está no prego de baixo. Eu vou pegar o prego de cima, o primeiro de cima e voltar no segundo de baixo. É como se eu estivesse fazendo um tricô ou um crochê ponto sobre ponto. Então, não vai cruzar nada. Vai ser sempre assim, ó. Tá bom? Olha para isso. É muito facinho de fazer, é muito gostoso. Eu vou fazer uma quantidade aqui. Quando a minha peça começar a aparecer embaixo, eu mostro pra vocês e ainda vou deixar vocês aí no suspense. Eu adoro fazer isso, tá? Criança grande, adora fazer suspense, tá? Então, bora lá, ó, que delícia. Estou aqui, ó, como eu digo, é maravilhoso. A gente usa aqui, ó, as duas mãos, a mão esquerda e depois a mão direita. Quando tá da direita, quando eu estou iniciando da direita, eu uso a minha mão esquerda para passar os pontos. Quando eu estou na esquerda, eu uso a minha mão direita para levar os pontos. Olha que delícia, trabalhando aí os dois lados do cérebro, tá? Então, bora, gente, bora aproveitar,
as horinhas de folgas e fazer terapia. Maravilhoso, terapia em casa, terapia que ganha dinheiro. Você não precisa sair de casa para fazer a terapia. É claro que se você precisa, você vai num profissional fazer suas terapias, tá, gente? Aqui é terapia artesanal. Ó, chegando aqui no finalzinho, ó, vou ter que estar andando com o celular aqui pra poder gravar. Ó, chegando no finalzinho, ó, terminei no prego de cima, do lado de cima. Eu tenho aqui uma abertura no meu tear, vou encaixar o fio para ficar mais fácil, ficar seguro. E eu vou passar os pontos de um lado e do outro usando o meu ganchinho. Quem não tiver esse ganchinho, pode usar uma agulha de crochê aí, mais fininha, né? 1,75, 2 milímetros, ou até mesmo um palito. Aqueles palitos grandes que a gente limpa o esmalte da cutícula, sabe? Então, aquele palito também serve, tá, gente? São dicas da Beth, então tem que trazer todas as dicas, né? Ah, eu não tenho ganchinho, eu não tenho uma agulha de crochê fininha. E agora? Provavelmente você ou alguém aí tem aqueles palitos que a gente limpa a unha, né? O contorno do esmalte. Então, ele é ótimo para fazer isso, gente. Já usei bastante, tá? Por isso que eu estou falando com vocês. Eu vou fazer isso daqui por várias carreiras até o meu trabalho começar a aparecer aqui embaixo. E depois eu mostro para vocês como é que tá. Então, o negócio é acelerar para o vídeo não ficar muito longo e ficar bem legal. Beijos, até acelerada aqui, tá bom? Bom, pessoal, olha que lindo que tá ficando esse, que delicadeza. Olha, maravilhoso. Parece uma renda, ó. Lindo, né? Então, eu já tenho aqui, ó. Deixa eu colocar aqui a minha fita métrica para vocês verem o tamanho que eu tenho aqui, ó. Coloco a fita lá dentro, aqui da cala, do tear, até eu sentir que encostou aqui no prego, ó. Ela tá aqui nesse cantinho, aqui, ó, branco aqui, ó. Tá? Coloco a fita e vejo quantos centímetros eu já fiz. Eu tô com 8 centímetros e meio, mais ou menos, 8 centímetros e meio. A gente não estica a peça, tá? Ó, 8 centímetros, quase 9 centímetros, tá? Eu vou trabalhar nesse ponto, nessa mesma pisada, vamos dizer assim, por 35, de 35 a 38 centímetros, tá? Nesse mesmo ponto, para depois eu vir explicando o restante aqui da peça. Como é uma peça que eu vou trabalhar bastante, então eu quero que vocês, se vocês quiserem ir acompanhando aí, também vocês podem ir fazendo a de vocês, porque sempre vai sair uma peça maravilhosa. Eu quero também deixar aqui uma dica para vocês, eu já ensinei isso no meu canal, tem aqui também nos vídeos, que esse ponto pérola, existe duas maneiras da gente trabalhar ele, de iniciar o ponto pérola, tá? Eu vou ensinar, eu ensinei a primeira, vou ensinar a segunda agora, para que vocês tenham a opção de escolher qual das duas vocês querem fazer aí no trabalho de vocês. Qualquer uma das duas que vocês fizerem vai ficar muito legal, o trabalho vai ficar muito bonito. A gente leva o tear de um lado pro outro, ó, aqui, tá vendo, ó? A gente leva o trabalho de um lado pro outro, porque o tear é grande. Então, vamos lá? A segunda opção de como trabalhar o ponto pérola, tá? Ó, o primeiro é aquele que a gente vem embaixo, vai lá e volta. O segundo, olha, a segunda maneira de fazer esse pérola, que talvez para quem está iniciando seria o correto, porque, ó, às vezes a pessoa tem um ponto muito apertado, puxa muito fio e às vezes dá um pouquinho de diferença na lateral da peça. Então, teste as duas maneiras e veja qual das duas vocês vão se adaptar. Eu me adaptei com qualquer uma das duas. Então, para mim é tranquilo isso, mas eu vou mostrar as duas maneiras, né? Já mostrei a primeira, eu vou mostrar a segunda. E ao invés de eu vir no prego de baixo, eu vou voltar no prego de cima e vir no prego de baixo. Observa que quando eu volto no prego de cima, eu pego ele por dentro, tá? Porque o correto é pegar aqui, eu pego ele por dentro e venho no de baixo,
Dessa maneira, eu não fujo o desenho do ponto sobre ponto. Os pontos vão continuar ficando ponto sobre ponto. Por que eu criei essas duas maneiras de fazer o ponto pérola ou desenvolvi essa maneira aqui de voltar o fio para dentro e trabalhar desse jeito? Porque eu tinha alunas que na hora de passar o ponto, esquecia que o prego tinha um ponto só e tirava o ponto do prego. E quando a gente ia ver, o trabalho estava longo e o ponto ficou lá atrás, e aí tinha que desmanchar o trabalho para poder voltar lá atrás e pegar aquele ponto. Então, não dava, tinha que praticamente desmanchar o trabalho inteiro para poder recuperar o ponto que a pessoa passou sem precisar passar. Porque se eu deixo ele aqui, assim, e vou trabalhar, essa é a maneira que eu iniciei o nosso trabalho, mas trabalhando me lembrei desse detalhe, que as meninas quando chegavam aqui, não observava que estava com fio só e tirava o ponto achando que estava passando o ponto. Na verdade, ela estava soltando o ponto, ou elas estavam soltando o ponto, e aí o ponto ficava lá embaixo, elas continuavam trabalhando, e quando chegava, ia ver, o ponto estava lá embaixo, e aí não tinha como, né? Então, para que isso não ocorra com vocês aí, olha, eu ensinei as meninas a fazer, meninas e meninos, a fazerem desse jeito. Volto o fio no mesmo prego e venho no de baixo, tá? Ele fica retinho por aqui e tá tudo tranquilo. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. E observa que em nenhum momento eu puxo o fio para poder ficar muito esticado. Eu deixo bem leve mesmo, bem tranquilo. E observa também que agora eu estou usando a minha mão direita para passar os pontos. Eu mostrei que eu passo com as duas mãos. Isso é legal para vocês desenvolverem também aí, usar sempre as duas mãos para fazer o trabalho, que fica muito legal. A outra mão a gente acompanha, puxando o tear de um lado para o outro, puxando e vai fazendo. Então, eu vou trabalhar aqui os centímetros que eu quero. Eu acredito que uns 38 centímetros, mais ou menos. Daí a gente vai fazer as aberturas das cavas, tá? Bom, já vou falar abertura de cava, vocês já vão ficar todos curiosos aí. Ah, Beth, por que você não fala logo de uma vez? Porque eu adoro brincar, gente. Então, é isso. Eu vou continuar trabalhando a minha peça. Como eu disse, é uma peça grande. Não se faz em meia hora, nem em uma hora, né? Depende da disponibilidade, às vezes 2, 3 dias, depende da pessoa, do tempo que a pessoa tem para trabalhar a peça. Mas é uma peça rápida, tá? É uma peça rápida, não é uma peça demorada, não. Cheguei aqui, peguei o prego de baixo, aqui tenho 2 pregos juntinhos, ó. Vou até tentar separar um aqui para ver se fica mais fácil de vocês visualizarem aí, tá? Abrir mais um pouquinho aqui, ó. Pronto, para separar. Que aqui tem 2 pregos, mais um é para enrolar o fio. Mas eu não gosto de enrolar o fio aqui, não. Eu gosto de levar ele lá, trazer aqui. Eu fiz uma abertura aqui, ó. E aí, ó, pronto. Passo ponto e vou repetir isso até 38 centímetros de altura, tá? Espero que tá ficando muito lindo. Olha pra isso. A cor é muito boa, muito bonita. Olha, bora trabalhar, gente. Olha lá, meninas e meninos, trabalho bem adiantado. Chegou a hora de fazer a divisão, tá? Tô com 42 centímetros aqui de altura. Pra mim tá excelente. Eu vou trabalhar mais ou menos agora uns 20 centímetros, mas sendo em 3 etapas. Parte da frente e costas, tá? Então, vamos abrir a parte das cavas aqui, ó. Eu tenho... Aqui eu vou colocar, ó, de maneira... Deixa eu tentar aqui colocar um início aqui. Tem tanto trabalho nessa mesa que o tear nem anda de um lado pro outro. Mas vamos lá. Olha aqui, ó. Então, nós temos marcadores para poder fazer isso, ó. Tá? Já medi, mas quando eu terminar, eu passo todas as medidas da peça para vocês. E maravilhoso. Então, agora nós vamos fazer a abertura da cava, tá? Então, vou deixar aqui, olha. Início, ó.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 preguinhos. Vou colocar um marcador aqui. Vou do outro lado e vou contar 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 para um lado, 11 para o outro. E a gente vai ficar com um espaço maior para as costas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27. Eu vou eliminar 2 pontos daqui, que é para fazer a abertura mesmo da cava. Então, vou ficar com 25 pontos. Então, eu tenho 11 para cada lado e vou ficar com 25 pontos aqui. Eu tô com 27, tá? Então, bora lá, como que faz essa diminuição? Olha, gente, eu vou fazer da seguinte maneira, ó. Tirei aqui, coloquei no prego de cima e passei o ponto de baixo para cima. Essa é uma das maneiras da gente diminuir. E eu ando com esse ponto aqui para uma das laterais, pode ser para cá ou pode ser para lá. E já aproveito e já passo o ponto de baixo para cima também, tá? Ó. Abri aqui espaço para cava. Vou fazer isso do outro lado. Ficando com a quantidade de 11 pinos ou 11 pregos aqui no meu caso, da minha peça, tá? Vai vestir um M, de P para M, tá? Então, olha aqui, ó. Eu tiro... Vou tirar o de cima para ficar aqui, ó. O ponto do prego. Eu dobro ele aqui no pino, no prego de baixo, passo o ponto de baixo para cima e caminho com o ponto, tanto faz para um lado como para o outro, dá no mesmo, tá? Vou colocar aqui. Vou tirar o marcador. Coloco e passo o ponto de baixo para cima. Tá aberto, eu não preciso mais do marcador, mas eu vou deixar ele aí de qualquer maneira. Agora, eu vou trabalhar esse lado aqui, ó. Esse lado aqui da diminuição, eu vou trabalhar por mais ou menos 22 centímetros de altura, tá? Depois, eu vou fazer a mesma coisa na parte das costas e a mesma coisa nessa outra parte aqui. Eu vou fazer a mesma quantidade, ou mesma quantidade de carreira, ou centímetros, vai ser feita por igual em todas elas, que é para depois a gente fechar o ombro, tá? Vou mostrar aqui para vocês, que agora a gente vai trabalhar um lado só. Depois a gente vai cortar o fio. Uma coisa que eu vou pedir para vocês prestarem atenção, que eu estou agora do meu lado esquerdo, na minha mão esquerda. Quando eu finalizar a minha carreira, os 22 centímetros, então eu vou procurar trabalhar da esquerda para a direita, tá? Para ficar no mesmo alinhamento. Então, ó, pontinho no fio de cima. Lembra que eu havia mostrado 2 maneiras da gente trabalhar o ponto pérola para ficar bem equilibrado. E tem 2 maneiras da gente iniciar esse trabalho, mas essa maneira aqui que eu estou mostrando para vocês, que eu mostrei no início do vídeo, é correto, é legal para meninos iniciantes, para não esquecer que o pino ou o prego está com ponto só e passar o ponto e perder todo o trabalho, tá? Então, volta o ponto no fio, no pino ou no prego de trás, onde estava o ponto, e vou tornar a fazer isso para vocês entenderem direitinho, ó. Nós temos 2 maneiras de trabalhar o ponto. O meu fio tá no prego de cima e eu pego o primeiro de baixo, o segundo e vai. Então, esse aqui vai ficar com um ponto só. Tem meninas e meninos que esquece e tira o ponto, aí perde todo o trabalho, tá? Para isso não acontecer, eu achei melhor, eu fiz em outras peças e deu certíssimo, né? Porque primeiro a gente testa para depois trazer para vocês. Então, eu levo o meu fio no mesmo prego ou pino que tá o fio, dou uma voltinha nele, deixando ele folgadinho e faço o meu trabalho. Dessa maneira,
vocês aí em casa não vão correr o risco de tirar o ponto do prego ou do pino e perder todo o trabalho de vocês. É bem tranquilo isso, gente, muito legal, ó. Cheguei aqui, eu vou aqui, ó, segurar o fio aqui para poder passar o ponto de baixo para cima, tá? Ó, eu enrolei no prego que tá vazio. Esse aqui eu vou ter que remover o marcador. A gente não precisa mais dele, porque já abriu, já fez a abertura da cava, então agora é só trabalhar, tá? Eu não vou fazer cavinha, eu vou fazer ela retinha, essa abertura aqui. Eu costumo, às vezes, fazer uma cavinha, né? Dar uma diminuída. Mas essa aqui eu quero ela reta, porque ainda tem mais coisas pela frente. Que vocês vão ver aí, acompanhar, assistindo o vídeo todo, por completo, tá? Assista do início ao fim, dá pausa, volta o vídeo, assista de novo. Aqui, ó, vou tirar o ponto para tirar o marcador e devolver o ponto. Como ele ficou folgado, eu vou dar uma puxadinha nele aqui. Ó, pego o ponto de baixo e passa por cima, tá? Pronto, temos a nossa primeira carreira depois da abertura da cava. E agora a gente vai repetir, ó. Observa que agora o meu fio tá no prego de baixo, então eu vou dar a voltinha no prego de baixo e pegar o prego de cima, tá? Por fora, tá, gente? Por fora, não é por dentro, não, é por fora, retinho, ó. Venho aqui, passo o meu fio e vou no prego de cima. Então, dessa maneira, fica bem tranquila aí, facilita bastante a vida de vocês. Eu vou acelerar o meu, quando tiver terminando aqui, eu volto para mostrar para vocês como que a gente vai fazer, tá bom? Olha, porque agora a gente vai só passar o ponto, ó. Pega o pontinho de baixo para cima, de baixo para cima. Não há necessidade de ficar aqui repetindo isso para vocês, tá bom? Ó, de um lado e do outro, de um lado e do outro. Ó, bem legal, bem tranquilo, uma peça bem rápida, tá? De fazer, bem rendável para quem vai fazer para vender, porque eu tô usando um fio só, vai render bastante, vocês vão ver. No final do vídeo tem todas as explicações, a quantidade de fio e tudo mais. Então, fiquem por aqui e assistam. Puxei aqui, ó. É claro que agora ele vai descer e vai ficar torto no tear, né? Porque um lado vai ficar mais comprido. Quando finalizar a altura, que eu voltar pra cá e aí vai equilibrando. Bora acelerar, né, gente? Bom, pessoal, eu já tô aqui na minha última carreira desse lado, né? Que é uma parte da frente. E agora eu vou cortar o fio. Vou mostrar pra vocês como eu faço pra começar a outra parte aqui. Vou trabalhar a parte das costas. E depois irei trabalhar a outra parte da frente. Que vai ser igualzinha a essa. E vai ser da mesma maneira que eu começar aqui o trabalho aqui, agora que eu vou começar a parte das costas. Terminei aqui, ó. Observa que eu tô aqui na direita. Meu fio tá aqui do lado direito. Eu vou cortar aqui um pedaço razoável para depois fazer a costura do ombro, né? Então, bora lá achar uma tesoura. Eu vou cortar aqui em torno de 20 centímetros, mais ou menos, que eu prefiro que sobre do que falta, tá? Então, e assim, ela vai ficar aqui enroladinha, para não atrapalhar nada, trabalhar com facilidade. Tô colocando aqui no prego só para ficar bem tranquilo da gente poder trabalhar o restante, tá? Não há necessidade, se quiser pode prender, para não ficar soltinho aí, e deixa ele aí. O que eu quero mostrar para vocês é como eu vou fazer para começar agora a parte das costas. Como eu disse, temos que ir da esquerda para a direita, porque era assim que nós estávamos trabalhando. E eu parei aqui
Parei aqui, agora eu vou começar aqui, vou trabalhar aqui. Eu acho que são 33 carreiras que eu fiz ao todo, tá? Vou usar aqui uma agulha de crochê para poder trazer o fio aqui, ó, no meio da cala, no ponto. E vou puxar o meu fio aqui, ó. Eu deixo sempre um pedaço maior para depois fazer um acabamento bem legal, esconder bem. Doei um nozinho e mais um nozinho. E agora eu vou, ó, ele tá aqui no meio, eu vou pegar o prego de cima e o prego de baixo, tá? Em cima e embaixo, e o ponto vai ficar ponto sobre ponto, tá? Vai ficar legal. Se não me engano, são 33 carreiras que eu vou trabalhar aqui. Da mesma maneira que eu fiz isso aqui, a hora que eu terminar, eu vou cortar, deixando uma pontinha de fio, e fazer a mesma coisa aqui na outra parte da peça, tá? Eu vou encaixar o meu fio, amarrar e trabalhar aqui do mesmo jeito. Então, quando a gente voltar, já vai ser para tirar a peça do tear, ok? Bom, meninas e meninos, já tô aqui, ó, já fiz a abertura, como vocês estão vendo aqui, já está na altura que eu desejo, que eu preciso, olha, deixa eu posicionar melhor aqui, peraí, ó, dessa maneira, parece que tá grandona, mas é isso aí, é pra ficar bem soltinha mesmo, tá, ó, olha aqui. A hora agora que eu tirar ela do tear, ela vai diminuir um pouquinho. Então, depois eu vou passar todas as medidas pra vocês, que eu acho mais fácil, tá? De passar as medidas depois, tá bom? Aí eu passo medida das costas, da parte da frente e assim sucessivamente. Eu vou aqui mostrar pra vocês como que nós vamos fazer pra tirar do tear, tá? Vamos começar aqui, ó, por esse lado. Vou fazer um ladinho, depois vou fazer os outros, porque é tudo igual. Então, eu vou pegar aqui, ó, uma agulha 3,5 mm, tá? De 3,5 mm. É da cor do fio, né? Maravilhoso. Então, o que nós vamos fazer, ó? O meu fio tá aqui do meu lado esquerdo, né? Eu vou pegar o primeiro ponto do fio, o primeiro ponto de cima, do lado de cima, e pegar o primeiro ponto do lado de baixo. E vou passar um dentro do outro. Essa maneira de tirar eu tenho aqui nas minhas peças, é bem facinho de fazer, bem tranquilo, não tem segredo. Tem várias outras maneiras de tirar, mas nós vamos tirar esse assim, tá? Um em cima, um prego em cima, um prego embaixo, ou um ponto em cima, um embaixo, sempre fazendo esse zigue-zague. Não pode pegar duas vezes do mesmo lado, senão quando chegar lá no fim, vai dar errado, tá? Então, ó, é bem facinho, só empurra o ponto para pegar o ponto certo e não pegar a laçada do meio, senão a gente corre o risco de pegar a laçadinha errada aqui, tá? Ó. Use as mãos para poder... Voltando aqui, ó. Use as mãos pra gente poder pegar o ponto direitinho, empurrando sempre os outros que não é do ponto pro meio da cala. Assim a gente não corre o risco de pegar essa alcinha aqui, ó, que tá aqui, tá? Então, ó, porque tem gente que vai só com a pontinha da agulha tirando. Mas se você pegar um fio errado, eu posso pegar esse e aí dá tudo errado. Então, empurra, ajuda, passa, venho de baixo, tiro e ajudo a passar o fio. A minha vai ficar uma peça bem leve, bem gostosa, do jeito que eu quero. Olha, para um dia como hoje é o ideal, porque aqui deve estar mais ou menos 40 graus, eu não sei, tá muito quente, gente. Tô aqui, mas trabalhando, mas o ventilador tá ali ligado, o umidificador também.
O ponto saiu aqui, a gente vai voltar ele aqui, ó. E passar o ponto de baixo pra cima, tá? Que é pra gente fazer a coisa bem certinha. Pronto. Agora, eu vou cortar uma ponta desse fio aqui, uma ponta pequena, de mais ou menos... Eu não gosto de deixar miserê, não. Vamos cortar um pedaço maior. Mais ou menos 30 centímetros. É preferível sobrar do que faltar, tá? De novo. Eu deixei o ponto escapar de novo. Vamos lá. Coloco o fio e passo o ponto de baixo pra cima. Agora sim. É esse ponto aqui que eu quero. Ó. O último, tá vendo, ó? O último. Como o ponto é bem folgado, tô trabalhando com fio bem fininho, a gente tem que tomar esse cuidado, ó. Passou, puxou o fio e pronto, gente. Olha aqui que maravilha, ó. Tá vendo? Tiramos a primeira. Eu vou fazer as outras aqui e já volto com vocês, tá? Então, bora lá. Eu resolvi fazer mais um início aqui com vocês. Vou trabalhar a parte das costas agora, tá? Coloquei o meu tear nessa posição, que assim fica mais fácil de vocês visualizarem. O meu fio está lá no finalzinho, que é do lado esquerdo, ó. Tá aqui, ó. Então, eu vou começar aqui, ó, da direita para a esquerda, sendo que eu sempre verifico aonde está o meu fio. Ele está no prego de cima, do lado esquerdo. Então, eu vou começar pelo prego de baixo e venho no prego de cima. E passo um dentro do outro. Venho no próximo e passo dentro. Próximo e passo dentro. Próximo, passo dentro. E assim, vou fazer até o finalzinho, tá? Um dentro do outro. Pronto, meninas e meninas, ó, cheguei aqui no último, ó, tá vendo? Pontinho e pontinho. Vou aqui, vou cortar também um pedaço aqui, pedaço mais ou menos. Não precisa muito não, que é pra não estar jogando fio fora, tá? E a gente tira. Ó. E dessa forma nós temos a parte das costas prontinha, ó, que maravilha. Vou fazer a outra parte. Depois eu volto para mostrar a continuidade da peça. Bom, pessoal, peça tirada do tear, olha aqui. Eu já alfinetei aqui os ombros, ó. Coloquei alfinete aqui para medir direitinho a abertura da cava. Já até vesti para ver como é que ficou. Olha aqui que maravilha. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou costurar os ombros, para depois eu fazer o acabamento na cava, e o acabamento em torno todo, inclusive aqui embaixo, tá? Pra gente finalizar e ficar maravilhoso. Bem leve, bem gostoso, que não vai atrapalhar em nada, vai complementar aí o seu look, que vai dar pra usar com uma calça jeans, com shortinho, com vestidinho. Vocês vão usar essa capinha, esse bolerinho, esse coletinho, como vocês quiserem chamar, maravilhosamente bem, tá? Vamos costurar. Eu vou aqui usar uma agulha de tapeceiro para costurar o ombro, tá? Então, bora lá, né? Eu resolvi tirar a toalha, porque assim fica mais fácil de eu mostrar pra vocês, ó. Tá em cima só da mesa, ombro com ombro. E eu vou usar esse fio aqui, ó. Pode ser o de dentro, pode ser o de fora. Eu, como sobrou uma ponta aqui, uma ponta é o que veio das costas e o outro é o que foi da manga. Então, vou usar esse aqui, ó. Uma agulha de tapeceiro. Mas vamos buscar o óculos, porque fui experimentar em frente ao espelho, deixei o óculos. Agora sim, estou devidamente equipada. Ó, o meu fio tá lá, a parte de trás.
Eu tirei os alfinetes, mas se vocês aí se sentirem necessidade de deixar o alfinete, vocês deixam o alfinete, tá? Então, pontinha da frente, e a gente volta lá pra gente travar esse primeiro ponto, ó, tá? Dessa maneira fica bem legal. E agora, a gente vai aqui pegando pontinho ali, vamos pegar de uma maneira que fica bem legal e o trabalho não fica enrugado, tá? Então, isso aqui, cada um vai aí no seu jeitinho e vai fazendo bem bonitinho. Eu não junto as duas pontas e costuro as duas juntas, eu vou pegando de um lado e do outro. E assim eu vou me certificando de que a peça tá ficando bem bonita, sem problema nenhum, tá bom? Então, é isso que eu vou fazer aqui nos dois ombros. E depois eu volto pra gente mostrar como eu vou fazer o acabamento das cavas e o acabamento da gola e da barra. Fio ficou lá, a gente tira, arruma, observa, ó. Vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Tá vendo, ó? Meu fio tá aqui. Eu venho aqui, eu pego no meio do nozinho que tem aqui, eu chamo de nozinho, mas esse cantinho aqui, ó, do ponto, tá? Ó. E aí, a gente vai puxando aqui pra ficar legal, tá bom? Bora lá? Aqui pra mostrar pra vocês como é que a gente vai finalizar, ó. Então, é assim que vai ficar a nossa costura, tá vendo, ó? Ela não pode enrugar, não pode ficar aberta demais. Ponto por ponto, e a gente vai fazendo aí as carreirinhas, ó. O meu fio tá lá no lado de cima, eu venho aqui, eu pego esse nozinho, eu chamo de nozinho, mas é onde tem um pontinho justinho aqui, e volta aqui. Ó. Eu tenho aqui, ó, a ponta do fio de quando eu tirei a peça do tear. Eu posso aqui, ó, do jeito que tá aqui, eu vou pegar essa pontinha do outro fio que tá sobrando e vou dar um nozinho aqui, tá? Eu vou reforçar essa costura, eu escondendo o fio, tá? Não corte as pontas, deixar aparecendo, não. Eu vou deixar ela aqui quando eu for fazer aqui a volta da gola, eu escondo ela, já vou escondendo ela no meio do trabalho. E a minha agulha com o meu fio, ó, eu vou voltar aqui por dentro, por alguns pontinhos, tá bom? Água, gente, tem que beber muita água, porque tá muito quente. Eu não sei, vocês aí, quando vocês estiverem assistindo meu vídeo, de onde vocês vão estar e como vai estar o dia de vocês. Mas hoje, aqui está muito quente, São Paulo capital, tá? Tá quente por demais. Faz parte, né? A gente vai adaptando aí, vestindo uma roupa mais leve, uma comidinha mais leve, um ventilador, um umidificador, ou uns balde com água no meio da casa, como diz o povo. Olha, observa que eu tô falando com vocês, mas eu tô trazendo o meu fio para reforçar essa costura do ombro, bem devagarzinho, bem lentamente, para que ele fique bem bonito, gente, ó. Quando termina, fica maravilhoso, tá? Então, por isso que eu falo, coloque fio abundante nas agulhas de vocês aí, nada de miserê, tá bom? E vamos costurar, para poder a gente fazer o acabamento perfeito, sem ficar esticando, sem sofrer. Um pedaço de fio que eu coloquei aqui, quando eu cortei o ombro, que eu tirei ele do tear, eu já cortei um pedacinho visando a costura, com sobra, tá bom? Então, faço de vocês aí. E olha que maravilha. Eu gosto dessa cor, é bem bonita. Fica bom com uma regata preta, uma camisa preta, com qualquer uma outra cor aí que vocês combinarem aí de vestir. Olha aqui. Então, aqui, ó, tem o primeiro ombro costurado, tá bom? Esse fio aqui que tá na minha agulha, eu vou colocar ele aqui
E vou deixar ele aqui do ladinho, porque quando eu for fazer aqui o acabamento da manga, eu também já aproveito e já escondo ele aqui na lateral. Aí não fica sobrando nada. Ficou desse jeitinho aqui, ó. Agora a gente tem que ir pelas medidas, medir direitinho, confirmar o outro lado, costurar com calma, ó. 12 centímetros de ombro, maravilha, maravilhoso, tá? Vou fazer isso do outro lado e já volto com vocês, tá bom? Aqui está a cava, ó, que a gente vai fazer um acabamento e depois na borda toda. Então, para não ficar muito longo, vamos devagar. Olha aqui, ó, 12 centímetros, tá? Do outro ombro, tem que ficar tudo no mesmo tamanho, tudo na mesma medida, que é para ficar bem legal. Deixei um alfinete só aqui, vou pegar o meu fio e vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Bom, pessoal, os dois ombros já estão prontíssimos, ó. Maravilhoso, aqui um e aqui o outro. Cada um com 12 centímetros, né, que tem que ficar o mesmo tamanho, tá? E agora nós vamos fazer o acabamento das cavas. Eu vou aqui trabalhar com uma agulha de 3 milímetros. Se eu não gostar, eu vou passar por uma de 2 milímetros, tá? Então, eu vou fazer uma cava e depois a outra cava. Quero mostrar pra vocês que, ó, as cavas também tem que ser tudo na mesma medida, gente. Tudo bem medidinho, ó. Coloco o dedo aqui, vem aqui e vem aqui, ó. Tudo, por isso que a gente conta, a gente mede, pra ficar bem legal. Então, as minhas cavas aqui sem o acabamento, ó, 25 centímetros de cada lado, que dá 50 centímetros de circunferência. E nosso braço fica bem folgadinho, bem gostoso, sem tá pegando em nada. Porque o ideal é esse, né? Então, bora trabalhar. 25 centímetros, dobrando, dá 50, tá? Ó. Maravilhoso, né? E a parte de baixo também. Então, eu gosto de começar por debaixo da cava, para o acabamento ficar aqui. Mas também eu poderia começar pelo ombro, mas eu vou começar por baixo da cava. Aqui na costura do ombro, se a gente observar, aqui nós podemos escolher direito e avesso, porque o avesso ele fica com um pouquinho de relevo, mas é imperceptível, tá? Qualquer dos lados que a gente usar vai ficar legal. Então, porque fica bem juntinho, não fica aquela costura, aquela dobra de costura. Esse é o avesso, aqui, ó, tá? E esse é o direito. Então, bora lá. Eu vou começar a trabalhar por aqui, ó. Vou usar a agulha de 3 milímetros. Pontinha do fio. Vou vir aqui embaixo da cava, vou juntar esses fios aqui, porque quando a gente abre ele no tear, ele dá uma folga, tá? Então, o que a gente vai fazer, ó, vou juntar ele aqui e puxar aqui por dentro, que é pra gente unir aqui, ó, tá vendo? Essa parte aqui debaixo da cava que fica aberta, quando a gente abre ele no tear, ele fica assim, meio que aberto. Juntei as duas pontas, puxei aqui, ó, tá? E agora vamos trabalhar. Vou vir com a ponta do meu fio. Quem me acompanha, quem me assiste, sabe que eu não gosto de dar nó nas minhas peças. Puxou, cadê a pontinha do outro lado? Aqui. Deixa uma pontinha razoável pra gente esconder também aqui na borda. E aqui, ó, puxou, já faço um ponto baixo. Juntei as peças aqui. E vou trabalhar, ó, a volta toda no ponto baixo. Vou fazer a primeira carreira, depois vou decidir o que eu vou fazer na segunda. Tem um cachorrinho chorando, não sei aonde que é, gente. Já falei aqui no grupo, no condomínio, para ver se o dono aparece. Ó, essa é a pontinha que a gente vai esconder. Vou até desmanchar aqui. Dá uma pena da judiação
A gente tá numa sexta-feira, que é sexta-feira de carnaval de 2026, tá? E o cachorrinho tá chorando, eu não sei se a pessoa viajou e deixou o coitadinho sozinho, mas é uma judiação, gente. Eu vou até falar com o porteiro para dar uma olhada, porque se a pessoa viajou e deixou sozinho, vai caracterizar abandono de capaz, né? Então, ó, mudei o assunto aqui, desculpa aí, tá, gente? Porque vocês vão ouvir o cachorrinho chorando, não é meu, não sei o que eu posso fazer, a não ser procurar ver se alguém vem ver o que tá acontecendo. Vou fazer a volta toda assim, ó, com ponto baixo, tá? Bom, meninas e meninos, eu fiz aqui, ó, 2 carreirinhas de ponto baixo, e é assim que eu vou deixar, bem delicadinha, ó, que maravilha, tá? Agora que eu vou fazer, eu vou só fechar aqui, ó, já completei as 2 carreiras de ponto baixos, eu vou fechar aqui aonde eu iniciei, com ponto baixíssimo, cortar um fio e arrematar com uma agulha. E eu vou fazer isso na outra cava, provavelmente eu vou fazer isso também na parte da frente, mas só que na parte da frente eu quero fazer mais carreiras, talvez pontos baixos e pontos altos na parte da frente, tá? Essa é a minha ideia. Então aqui vou colocar numa agulha e esconder pra dentro, tá? E vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó, vou deixar o arremate pra fazer depois. Olha aqui que maravilha, gente. Aqui está o ombro e a cava. Lindo, né? Aqui é fio que tá lá, é pra gente, ó, maravilhoso, né? Então, é isso. Vou fazer o outro. Quando eu voltar, já vai ser pra tá praticamente finalizando, mas de repente eu vou ter que dividir em 2 etapas, porque é longo, é grande, então vou fazer devagarzinho, com bastante calma, para que fique bem legal, tá bom? Beijos. Meninas e meninos, olha nós aqui. Eu já costurei os 2 ombros, como eu mostrei pra vocês, ó. Aqui tá um ombro, aqui está o outro ombro. Eu já fiz as 2 cavas, ó, maravilha, tá? E aqui também a outra cava. As 2 do mesmo tamanho, bem certinho, bem bonitinho. Pra ficar tudo sobre medida, a gente conta pontos, a gente mede e a gente vai fazendo com muito amor e carinho, ó. As 2 cavas, tá? E aqui, a parte de baixo, que é aquela parte de quando a gente inicia o trabalho no tear, eu já fiz aquele meu acabamento aqui de passar um pontinho dentro do outro. Eu acabei esquecendo, não gravei essa parte, mas se vocês assistiram um vídeo meu aqui no canal do YouTube, todos eles ensinam, quando eu tiro do tear, quando eu tiro a peça, eu faço esse acabamento, passando um pontinho dentro do outro, da mesma maneira que eu faço quando eu tiro a peça do tear. Agora, eu quero fazer umas carreiras aqui, olha, aqui embaixo eu não quero fazer muita coisa não, que é pra não ficar muito comprido, eu quero ela mais curtinha, ó, tá? Porque aqui ela já tá num tamanho legal. O máximo que eu posso fazer aqui mais é uma carreira de ponto baixo. Mas aqui na lateral, gola, né? Porque aqui vem a gola, a parte das costas. Eu vou trabalhar aqui com a primeira carreira de ponto baixo e depois eu vou pensar se eu vou mudar pro ponto alto, meio ponto alto, quantas carreiras eu vou fazer. Então, vou mostrar pra vocês como que eu vou começar isso, tá? Eu quero começar desse lado aqui, embora a gente vai ter que ir e voltar. Então, é carreiras de ida e volta. Mas eu vou começar daqui de baixinho, da parte de baixo do colete, do bolero, da blusinha, do que vocês quiserem aí, tá? Eu vou vestir como um coletinho, por cima de regata, blusinha, até mesmo por cima de um vestido vai ficar muito bonito.
Então, eu tenho aqui a ponta do meu fio, ó, a ponta do fio. Eu vou encaixar aqui, ó, na barrinha, pegando a lateral aqui da peça, tá? A parte da frente. Eu deixo sempre um pedaço de fio maior, sempre, gente. Nunca deixa muito miserê de fio, não, vamos dizer assim. Aqui, pra ficar mais firme, eu vou fazer assim. Eu vou dar aqui um nozinho, depois que eu encaixei. Ó, 1 e 2. 2 nozinhos, ó, fiz uma correntinha. E agora eu vou fazer carreiras de ponto baixo em toda a volta aqui da minha peça, tá? Ó, para cada pontinho, vou encaixar aqui. Como a gente trabalhou no tear, então tem lugares que vai dar dois pontos baixos. Tem lugar que vai dar um ponto baixo, porque é o lugar da passagem dos pontos. Aqui vocês vão fazendo, colocando a agulha e vendo a distância. Não pode ficar muito longe e também não pode fazer muito amontoado, porque senão eles embabadam, eles abrem, fica parecendo um leque. Não é isso que nós queremos. Também não queremos que fique repuxado, que a peça fique encolhada. Então, a gente quer uma peça retinha, bem bonitinha. Por isso, temos que ter paciência, calma, tranquilidade e fazer com muito amor. Ó, tá vendo? Eu já fiz um pedacinho aqui bom, olha. E vai ficando bem bonitinho desse jeito aqui, ó. Encaixo a minha agulha e faço um ponto baixo. Uma agulha, um ponto baixo. Esse ponto não tem laçada, gente, tá? Encaixou, puxa, laça, puxa e passa tudo, tá? Esse é o ponto baixo. Eu vou acelerar o meu e depois eu volto para mostrar para vocês. É treino, tá, gente? Não é difícil. Eu já disse que a palavra difícil não existe no meu dicionário. É bem facinho, é bem gostoso, é muito tranquilo de fazer. É com amor e com carinho, com atenção, tá? Ó. Tá com pressa? Vai correr, vai fazer não sei o que? Então, não faça. Deixa pra fazer na hora que vocês estão bem calma, bem tranquila, bem relax. Porque daí vocês vão fazer, com certeza, um trabalho bem bonito. Tá, gente? E não esqueça de beber água, tá? Ó, vamos beber água porque a garganta tá seca. Mais um pouquinho aqui com vocês, pra vocês verem que é muito tranquilo fazer isso, tá? Ó. O ponto do coletinho, ele é bem aberto, ele é bem vazadinho, bem gostoso. É mais como se fosse é para complementar um look, tá? Vestir com uma bermudinha, vestir com um vestidinho bem gostoso, bem bonitinho, uma calça jeans, veste uma blusinha, uma camiseta, veste o coletinho por cima e você tá linda pra ir em qualquer lugar, tá? Fazer aquela bela caminhada no shopping, se tá de shortinho, quer fazer uma caminhada no calçadão na praia, vocês podem, que fica muito bonito, tá? Ó. Encaixou, puxou e olha aqui, olha o tanto que eu já fiz, tá vendo, ó? Já rendeu bastante, ó. Deve ter uns 20 centímetros aqui, tá bom? Vou fazer o meu, ó, de um lado e do outro. E depois eu volto com vocês aqui, eu vou acelerar, tá? Olha aqui, pessoal, já cheguei aqui na costura do ombro, tá vendo, ó? Aqui a costura do ombro, ó. Então, essa aqui é a primeira lateral do nosso boleirinho, nosso colete virão, tá? E agora eu vou fazer a volta da gola e descer a outra lateral, tá? É tudo normal. Aqui tem o fio da costura do ombro, que eu já vou esconder ele aqui por dentro, ó. Então, já prendo ele aqui no meu ponto baixo, que assim depois é só cortar. Ele já fica embutido aqui, escondidinho aqui, ó. Eu vou levar ele até onde que eu achar que for necessário, depois eu só corto a pontinha, tá? Então, ó, tranquilo, aqui é a mesma coisa, não tem segredo nenhum.
Vou fazer isso e vou descer a outra lateral. A gente sobe uma, faz o contorno da gola e volta descendo ao outro lado, tá? Vou ter que desamarrar isso aqui, tá bom? E vou trabalhar aqui. As linhas, às vezes, eles dão uns nós, assim, meio que esquisito. A gente tem que ir com jeito pra não ter que cortar o fio, tá? Olha, vou falar, deu trabalho pra desmanchar esse nó, tá? Mas eu não cortei o fio, gente. Eu não cortei o fio. Eu fui paciente, tá bom? E não cortei o fio. E agora eu continuo fazendo e prendendo aquele fio que eu deixei um pedaço bem avantajado mesmo, ó, que é a parte da gola, ó. Então, ele ainda tem mais uma pontinha, depois eu corto ele. Então, vou acelerar o meu. Olha aí, meninas e meninos, ó, fiz aqui a parte das costas, tá, ó, parte das costas daqui, ó. Aqui tá o ombro. Eu fiz aqui, ó. Olha que bonitinho que tá isso, gente. Agora eu vou descer essa lateral aqui no coletinho, tá? Então, eu vou descer essa lateral aqui, ó. Lembrando que aqui também tem uma ponta de fio no início do trabalho, é pequena, mas tem. Eu já vou esconder ela aqui também no acabamento, tá bom? Então, a gente já vai assim, fazendo o acabamento e escondendo as pontas, cortando para que fique bem legal. A gente não precisa sair cortando tudo, a gente pode tecer, esconder, para ficar bem escondidinho aqui, assim fica bem reforçado, tá? Porque às vezes você vai cortar, dá um nó, corta, o nó fica aparente, fica feia a peça, né? Então, quando você tem a oportunidade de esconder e trabalhar junto, ó, melhor coisa que tem, tá bom? Então, é isso. Vou fazer o meu aqui, acelerando. Olha aqui, meninas e meninos, ó, já terminei a segunda parte aqui, ó. Tá? Deixa eu tirar esse meu caderno aqui. O caderno tem que estar sempre perto pra gente fazer nas anotações. Então, essa aqui é a parte da frente, tá? Uma das partes da frente. Aqui eu vou deixar pra fazer na última instância uma carreira só de ponto baixo. Eu vou voltar aqui, ó. Então, aqui, ó, esse lado. Chegamos aqui no ombro, ó, o ombro. Aqui onde tá meu dedo, aqui é o ombro, a costura do ombro. Ó, costura do ombro. A gola, parte de trás, o ombro e a outra lateral. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui fazendo ponto baixo. Por enquanto, eu vou fazer pontos baixos. Se eu mudar alguma coisa, eu mostro pra vocês. Mas eu vou ver quantas carreiras de pontos baixos eu vou fazer aqui, tá bom? Então, vou até desmanchar esse pontinho aqui pra refazer aquele junto com vocês, ó. Tá? Encaixou, puxou e fechou. O último aqui, vem no pezinho, puxa a agulha com jeitinho, não passou, a gente tira, encaixa de novo e puxa o nosso fio. Ó, e aí, ó, e aí a gente fecha o ponto, tá? Esse é o último ponto. Eu vou virar a minha peça e vou voltar trabalhando carreiras de pontos baixos. Se eu resolver fazer alguma carreira de ponto alto, eu conto pra vocês, tá bom? Então, ó, ponto baixo. Pra cada ponto baixo que eu fiz, eu vou fazer um ponto baixo. Agora fica até mais fácil, porque já tá demarcado aqui os pontos baixos. A outra carreira a gente tem que trabalhar pegando os pontos que saiu do tear, né? Que estava no tear. Aqui não. Aqui a gente já vai fazendo ponto sobre ponto. Fica bem legal. E é isso aí, ó. Não tem erro nenhum. Como não há nenhuma dificuldade, eu vou acelerar o meu. Mas eu vou refazer esse ponto. Quando eu não gosto do ponto,
eu desmancho e refaço, tá? Vocês podem fazer a mesma coisa aí. Não gostou do ponto, tira a agulha, puxa o fio, refaz de novo. Adianta passar por cima porque a gente tá vendo, né? Outras pessoas podem até não perceber, mas a gente percebe. Então, não adianta esconder, jogar por debaixo do tapete, porque não rola. Olha como vai ficar, gente, assim, tá? Ó. Tô na segunda, e aí eu vou ver quantas carreiras eu vou fazer assim. Olha aqui, meninas e meninos, eu já tô aqui na minha terceira carreira, tá? E tá ficando assim, ó, desse jeitinho aqui, ó. Então, eu tô pensando que eu vou fazer aqui mais umas 3 carreiras, talvez pra ficar com 6 carreiras, tá? Então, quando eu voltar com vocês, eu já vou tá finalizando a peça, porque aqui agora é só uma repetição. São pontos baixos, cada um faça a quantidade de carreiras que achar necessário ou que achar que vai ficar mais legal, mais bonita, que vai agradar vocês, tá? Então, esse aqui é o procedimento, tá? Agora, a quantidade de carreiras vai ficar por conta de vocês. Eu resolvi que eu vou fazer tudo no ponto baixo, eu acho que fica mais delicadinho, vai ficar bem bonita, porque como a peça é uma peça bem vazada, parece uma renda, sabe aqueles boleirinhos, coletinhos de renda? Então, é desse jeito, ó. Então, ó, vai ficar bem bonito com esse acabamento aqui, tá? Então, faço de vocês aí, eu vou fazer os meus, quando eu tiver já finalizando, ou eu volto pra mostrar como que a peça ficou, tá bom? Bem tranquilo, mas fica as sugestões pra vocês aí, quantas carreiras vocês desejarem, ou qual ponto que vocês desejam fazer aí, ponto alto, meio ponto alto, o que vocês desejar fazer, crie, tá? Pega essa ideia da Beth e cria em cima da ideia, fica muito legal, tá? Então, eu vou acelerar o meu, e como eu estou fazendo bem devagar, sem pressa, né? Eu paro, eu faço outras coisas, respondo mensagem, falo com a família, depois eu pego de novo. Então, vocês façam de vocês aí. E quando terminarem, se quiser postar e me marcar, eu agradeço, tá? Beijos. Olha aqui como é gostoso de fazer isso. A gente, quando começa a fazer, não quer parar, mas tem que parar para descansar as mãos, tomar uma água, lavar o rosto, tá? E tudo mais. Olha aí o quanto que rendeu. Esse pouquinho que eu falei com vocês, ó,